Mas antes de entrar nesse primeiro pilar, que é a mensagem de hoje, já vou dizer uma coisa. Depois que eu terminar tudo que eu falei aqui, pode ser que vários de vocês digam assim: pastor, muito bom, gostei, viu? Mensagem legal, muito boa, entendi. Não basta entender. Por quê? Porque mudança de perspectiva exige processamento de dados. Eu costumo comparar a igual o que acontece com suco de maracujá, quando você deixa parado no copo por um tempo. Sabe assim que tem que decantar assim? Tem que baixar? Sabe quando o suco fica embaixo e a água fica em cima? Cosmovisão é assim. Você pode ouvir essas coisas e dizer: gostei, tá aí, faz sentido. Que bom. Tem que fazer sentido, essa é a primeira coisa, é o primeiro passo. Mas não significa que você entendeu e mudou. Significa no máximo que você entendeu, que é bom já, é um bom começo, mas é só o começo. Essas coisas têm que ser processadas de tal forma que elas se transformem na maneira de você ir para o trabalho na segunda-feira. Então, aprenda isso. Não basta simplesmente compreender esses fundamentos, é preciso andar sobre eles. Eu costumo dizer que cosmovisão não é aquela coisa importante que você guarda no quarto. É aquilo que fica debaixo da terra, que quando tem tremor, racha a casa. Por que eu gosto dessa comparação? Porque quando eu converso com pessoas que entendem que religião é importante na vida deles, eles falam assim: não, religião é muito importante. No Brasil, então, com mais de 90% de cristãos, sejam católicos ou evangélicos, né, professadamente cristãos, então religião é muito importante. É tão importante que eu costumo dizer que elas têm um quarto separado só para isso. Que beleza, não? Só para isso, só para religião, de tão importante que é na vida deles. O problema é que um quarto separado não afeta a vida no resto da casa. Você pode dizer que é importante como se você estivesse dedicando um quarto inteiro para isso, mas não afeta o resto do andamento da casa. Sabe o que você pode fazer com esse quarto? Você tranca e não mexe em nada. Você deixa ele trancado, você deixa ele bagunçado ou arrumadinho e não afeta em nada o restante da sua vida. O que é de fato a nossa religião? Não é aquilo que a gente diz que é importante que a gente deixa no quarto, dedicado para isso. A nossa religião é o que a gente coloca debaixo da terra na hora de edificar a nossa casa. É aquilo que fundamenta o seu andar. Essa é a sua religião. É aquilo que quando treme, você se desespera. Essa é a sua religião. Não aquilo que você professa, mas aquilo que de fato expressa a sua crença no seu caminhar. Portanto, nós vamos falar de cosmovisão aplicada a trabalho, entendendo que primeiro você tem que entender, mas depois tem que abaixar de tal forma que isso fique no fundamento da sua estrutura. Bem, mensagem é intitulada O Design Original, que é a criação. E como a gente já leu boa parte do capítulo 1, eu quero ler só alguns versos do capítulo 2 e depois vou ler com vocês Efésios 4, 28. Então, abra no capítulo 2 de Gênesis, eu quero ler versos 1 a 3, depois o 8 e depois o 15. Gênesis 2, de 1 a 3, depois o verso 8 e depois o verso 15. Diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Olha verso 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E agora vá para Efésios 4, 28, por favor. Efésios 4, 28. Diz assim: O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Eu quero fundamentar-me nessas passagens de Gênesis, capítulos 1 e 2, e depois em Efésios, para pensarmos sobre o design original. E deixa eu começar com aquilo que é óbvio, mas é importante lembrar você. Trabalho lembra murmuração.
Trabalho lembra murmuração. Por que eu digo que é óbvio? Presta atenção em quantas vezes você reclama de trabalho. Eu e você. A gente reclama do trânsito. Ah, não, é muito longe, demora muito tempo para ir. A gente reclama do patrão que tem, às vezes, um jeito tirano de nos coordenar. A gente reclama das exigências que são utópicas, assim, são absurdas. Ninguém consegue cumpri-las em tempo. A gente reclama do salário que nunca é suficiente, pelo menos nunca é justo de acordo com o nosso padrão, nossa expectativa. A gente reclama do ambiente que é muito ruim, porque as pessoas lá, parece que uma quer puxar o tapete da outra, e tem muita fofoca, e sei lá o que for, você reclama de trabalho sempre. Trabalho nas nossas conversas, quase sempre, é alvo de murmuração. E isso nos remonta a um problema antigo, que é o seguinte: nós herdamos dos gregos um conceito negativo de trabalho. Eu não sei se você sabe disso, mas Aristóteles, grande filósofo, impactou o pensamento ocidental de maneira extraordinária. Ele falava que o bom, o ideal, era você não trabalhar com as suas mãos e dedicar o seu tempo à vida contemplativa. Isto é, a pensar, a refletir. Por isso que o ápice da filosofia grega é ser um pensador. É ser alguém que medita na vida, antes do que alguém que trabalha. Mas como nem todo mundo tem cachola boa, Aristóteles chegou a dizer, estão nos escritos dele, que algumas pessoas nasceram para ser escravas. Por quê? Porque elas não conseguem pensar, ponderar com muita propriedade. Então elas nasceram para ser escravas, isto é, para fazer trabalho braçal. Olha que curioso. Até as palavras que a gente tem no Novo Testamento transmitem um pouco desse aspecto negativo. A palavra grega kopos, originalmente na Grécia Antiga, significava ser açoitado, fadiga. E dessa palavra é que sai a palavra para trabalho na Bíblia, que é kopial. E dessa palavra a gente tira, quando a gente fala de alguma coisa que castiga, você fala, a chuva de ontem foi copiosa, né? Foi assim, castigou. Essa é a ideia de trabalho. Até a língua grega incorporou um conceito de que trabalho é algo que é difícil, que tem fadiga, que você se esforça e se esgota, porque trabalho, e não pense que isso só ficou nos gregos. A cultura cristã absorveu isso. Um dos pensadores que mais influenciou o pensamento cristão, não só na Idade Média, mas mesmo depois, foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino usa aquela história de Marta e Maria para dizer que Jesus exalta Maria, porque Maria fez o quê? Maria fez trabalho, ou focou na vida contemplativa. Pensar, refletir, ponderar sobre as coisas de Deus, antes do que trabalho braçal. Marta ficou focada no trabalho braçal. Maria não, Maria, ela focou na vida contemplativa. É por isso que Tomás de Aquino, o grande teólogo católico da Idade Média, falou do chamado sublime de ser monge. Ser monge era algo superior a qualquer outra coisa. Por quê? Porque você gasta a sua vida contemplando antes do que trabalhando com coisas. Tudo isso moldou a nossa maneira de pensar e nos fez, eu vou dizer hoje, vou defender hoje, exageradamente pessimistas com respeito ao trabalho. E eu creio que o pessimista precisa resgatar o conceito de criação do trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, para que a gente corrija alguns males presentes hoje. E eu quero começar com aquilo que é óbvio, mas nem sempre a gente enxerga. A Bíblia começa assim: no princípio, Deus trabalhou. A gente não está acostumado a ler a Bíblia assim, mas é isso que a Bíblia diz. No princípio, Deus trabalhou. Por que eu digo isso? No capítulo 2, no início do capítulo 2, quando eu li o texto com vocês sobre Deus descansou da obra que realizara, ele está dizendo, o primeiro capítulo foi trabalho, o início do segundo capítulo foi descanso merecido.
A cena inicial da Bíblia demonstra um Deus que trabalha por 6 dias e descansa no 7º. E isso é modelo para o homem. Mas não pense que a Bíblia fala de Deus trabalhando apenas na criação. Quando Jesus foi criticado porque ele fazia alguns atos de misericórdia, curava pessoas no sábado, que era sagrado para o judeu, aí ele foi criticado por isso, e aí Jesus respondeu dizendo assim: o meu Pai ainda trabalha, e eu também. Ele usa o conceito de trabalho para dizer que cuidar da criação, que a gente chama em teologia de providência, cuidar da criação é trabalho. Deus ainda trabalha, e Jesus fala, e eu também. O Filho de Deus também se diz trabalhando. Agora, por que isso é importante? Porque se a cena inicial, Deus trabalha, e Ele faz o homem à sua imagem e semelhança, o que você pode deduzir? Que trabalho faz parte de refletir a imagem de Deus. Esse é um conceito que a maioria de nós não está acostumado a ponderar, porque a gente tem olhado para o trabalho só de forma negativa. Mas quando Deus fez o homem à sua imagem, Ele falou para dominar a terra. Lembra que Ele colocou o homem no jardim para guardar e cultivar? Então, todos os conceitos e as diretrizes iniciais de Deus para o homem contemplavam o conceito de que o homem é, por natureza, cultivador. Ele é criativo, ele é gerenciador, e nisso ele reflete a imagem de Deus. Em teologia a gente diz que Deus deu ao homem não só ordens com respeito ao seu relacionamento com Deus, com o próximo, que a gente chama de mandato espiritual, mandato social, mas também relacionamento com a natureza, mandato cultural. Inclusive quero ensinar para as crianças uma coisa que eu e a Bianca e o Samuel fazemos lá em casa. A gente fala assim que Deus nos deu 3 ordens. Uma vai assim, ó, é vertical, mandato espiritual. A outra é assim, ó, é com o seu igual, é o mandato social. E a outra é assim, ó, o mandato cultural, é com as coisas que estão debaixo do seu cuidado e do seu controle. Então suas mãos, crianças, são elevadas a Deus, são elevadas ao próximo, são usadas para cuidar da criação. Mandato espiritual, social e cultural. E isso significa que sermos imagem de Deus envolve trabalhar com as coisas que Deus colocou a gente para trabalhar. Então, eu queria chamar a sua atenção para a dignidade do trabalho. Porque trabalho tem sido visto para nós, para a maioria de nós, como sendo um mal necessário. Mas se Deus trabalha, então não pode ser um mal necessário. Se Deus trabalha e nos fez a imagem dele, portanto, para trabalhar, então tem que haver uma dignidade que é própria do trabalho. E é isso que eu quero reforçar. A ordem para trabalhar, ela é criacional, ela está presente na criação, portanto ela não é uma maldição em si mesma. Domingo que vem eu vou falar da maldição atrelada ao pecado, a gente vai falar sobre isso. Domingo que vem não, próxima mensagem. Mas não significa que o trabalho em si é maldição. Se a ordem para trabalhar é criacional, portanto ela é intrinsecamente digna. Isto é, existe algo de positivo nela. E tem mais do que só positivo. Eu queria que a gente fosse adiante para dizer o seguinte: se ela é essencialmente digna, então ela não pode ser só um meio para um fim. Ela é, em certo sentido, um fim em si mesma. O pastor Tim Keller, no livro dele que eu mencionei no início, ele fala uma frase mais ou menos assim: tal é a sua dignidade, isto é, do trabalho, que trabalho não é o que você faz para viver, mas o que você vive para fazer. É muito estranho a gente pensar nisso. Parece que quem fala assim é meio workaholic. Mas presta atenção, eu não estou falando de trabalhar sem prudência, com exagero. Estou dizendo que produzir e fazer do jeito que Deus pede que a gente faça, o cultivo, o gerenciamento, com os propósitos que Ele pede, como eu vou explicar no decorrer dessa mensagem, é missão divina. Portanto, existe um elemento de dignidade no próprio trabalho. E tem mais, não só no trabalhar em si, mas obviamente em todo tipo de trabalho. Em todo tipo de trabalho. E aqui eu quero perguntar para as crianças. Crianças, olhem para o pastor. Se Deus tivesse uma profissão, um trabalho, qual que você acha que ele seria?
Se Deus trabalhasse com alguma coisa assim, o que vocês acham que Ele ia fazer? Sabe por que essa pergunta é difícil para as crianças? Porque a gente esqueceu de dizer para elas que no princípio, Deus era oleiro e jardineiro. Ele fez o homem do barro e depois Ele plantou um jardim. Mas parece tão indigno de falar isso de Deus. Não, Deus não. Se Deus tivesse um trabalho, eu acho que Ele seria um estadista. Um rei assim, um filósofo. É assim que pensavam os gregos, um filósofo. Os romanos gostavam dos estadistas. Mas quando Jesus se fez carne, Ele se tornou carpinteiro. O que isso nos ensina? Presta atenção. Primeira coisa, quebrar com um conceito ocidental de que trabalho braçal deve ser menosprezado. Errado! Biblicamente isso é errado. Nós é que nos deixamos sucumbir à influência de pensar que todo trabalho que é graduado, esse sim, esse paga bem. A gente entrou na onda. E a cultura tem dito pra gente, porque é assim que funciona no mundo, que a gente tem que valorizar trabalho graduado. Trabalho com diploma. Esse sim, esse é bom. Esse paga bem. Porque nós não olhamos para o padrão bíblico que honra o trabalho braçal. Presta atenção, se o nosso Deus era jardineiro no princípio, e se quando o verbo se fez carne, Ele optou por ser carpinteiro, tem que haver algo digno e não vergonhoso nisso. Tem que haver algo digno, e nós precisamos resgatar isso. É por isso que eu falei no domingo passado, e eu quero reforçar o conceito de trabalho como vocação. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou usando aquela linguagem, eu não quero que você entenda que vocação é o que o pastor usa quando ele fala que ele recebeu um chamado de Deus. Muito crente usa a palavra nesse sentido, até pastores, colegas meus usam essa palavra nesse sentido, mas eu acho que ela é equivocada. Porque eles têm a impressão de que quando eles estavam fazendo alguma coisa, eles não eram chamados por Deus. De repente, Deus trouxe um chamado para eles e agora eles vão ser pastores. Errado. Deus chama você a produzir, a cultivar, a gerenciar, a criar. E esse é o chamado de Deus. Não importa se é como pastor, se é como mecânico, se é como secretária ou qualquer outra profissão. Nós precisamos aprender que o chamado está em refletirmos a Deus no trabalhar e não em um tipo de trabalho. Agora presta atenção como a gente usa essa palavra vocação erroneamente. Nós estamos num país mormente católico. A gente usa duas palavras com muita frequência sem pensar na implicação dela. Lembra um tempo atrás eu entrei num consultório médico e aí o médico estava perguntando sobre o que eu fazia e minha irmã estava junto e aí descobriu que minha irmã era médica e eu era pastor e aí ele falou, medicina também é um sacerdócio. E quando eu disse isso, eu não pensei no que veio à tona esses dias enquanto eu pensava nessa mensagem. Que quem usa a ideia de que um trabalho é um sacerdócio, se esquece de que o sacerdote intermedia entre um grupo e Deus. Se é sacerdote, ele intermedia o quê? Para quem que ele conduz o paciente? Mas nenhum médico pensa nisso, quando ele usa essa palavra. Quando ele usa a palavra vocação, ele se esquece de entender que ele precisa responder a quem o chamou. Vocação implica em Deus, senão não tem sentido. Sacerdócio implica em colocar Deus na equação, senão não tem sentido. As pessoas usam palavras bonitas para sacralizar, valorizar o trabalho delas. Ser professora é um sacerdócio. O que elas estão dizendo é que é um parto. Que é assim, pesado, difícil. Não tem nada a ver. Trabalho é difícil para todo mundo. Sacerdócio tinha que ser aquele que conduz pessoas a Deus. É isso que o sacerdote fazia. Vocação é ser chamado por Deus e responde ao chamado de Deus, do jeito de Deus. É isso que é vocação. Mas as pessoas não ponderam sobre a riqueza disso no que diz respeito ao trabalho. Se somos chamados a trabalhar, precisamos fazê-lo conforme quem nos chamou. Inclusive o senso de honra e de responsabilidade é proporcional ao seu chefe. Quando a gente leu na ordem de culto hoje, que você trabalha não visando os homens, mas o Senhor, significa que você só tem o senso de honra do seu trabalho quando você lembra quem é o seu verdadeiro chefe. E você só carrega uma boa responsabilidade nas costas se você se lembra quem é o seu verdadeiro chefe.
Quando você esquece dessas coisas no seu dia a dia, e eu sei que você esquece, eu também as esqueço. Quando no dia a dia a gente trabalha sem essas coisas em vista, o trabalho fica penoso demais. Nós somos chamados ao cultivo, e isso significa que nós temos que entender que cada área oferece oportunidades para a gente desenvolver o que Deus colocou nas nossas mãos. Quando Deus coloca o homem no jardim para o cultivar, significa que ele tem que fazer cultura. Uma palavra comumente entendida de maneira negativa pelos evangélicos, na verdade tinha que ser vista de maneira positiva. Você já viu como a gente frequentemente diz assim, não, o crente tem que ser contra a cultura. Tá certo se cultura é sinônimo de aquilo que existe na sociedade contrário a Deus. É contra o mundo, que a Bíblia chama de mundo. Mas quando o homem é chamado a fazer cultivo, ele faz cultura. A gente não fala assim que cultivo de abelhas é apicultura, não é? Cultura de bactérias, é isso, é desenvolvimento. É potencializar aquilo que Deus colocou. Isso é santo e justo, e nós somos chamados a fazer isso. Agora presta atenção em como desenvolver em qualquer área que Deus nos colocou reflete o próprio Deus. Veja só. Deus pede para a gente povoar uma região, sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra. Para quê? Com o propósito de desenvolvê-la, sujeitai-a, dominai-a. É assim que Deus diz logo no começo, no capítulo 1, como a gente leu. Isso é civilizar. Civilizar é povoar uma região e colocá-la em ordem. E sabe que isso é exatamente como Deus se mostra? Presta atenção no que eu vou falar agora, porque não é comum a gente olhar para o capítulo 1 de Gênesis assim. Presta atenção. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Deus fez as estruturas. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, Deus povoou as estruturas. Isso significa que Deus também trabalha nesses moldes. Ele cria o ambiente de trabalho e depois ele coloca pessoas ou animais ou plantas nesse ambiente de trabalho para o desenvolvimento do mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus faz assim, Deus cria os reinos, depois povoa os reinos para que a gente cuide desses reinos. Agora, o que é cuidar dessas coisas que Deus fez? Presta atenção naquele que cuida do trigo para fazer o pão, naquele que cuida das bactérias tentando fazer algum tipo de medicina, naquele que trabalha com papel para publicar o jornal, qualquer coisa. Quando as pessoas desenvolvem as potencialidades da criação, elas têm que fazer dentro de dois extremos. Nem guardas florestais, nem pavimentadores do jardim, mas jardineiros. Deixa eu explicar o que essa frase significa. Nós vivemos num tempo em que alguns têm falado da criação, da natureza, com uma espiritualidade tal, que parece que você não pode mexer em nada. O ideal é não mexer. Quanto mais cru você deixa, melhor é. Esses são os guardas florestais, é aquele que diz assim, ó, não mexe, não tira a planta, não estraga, não pisa na grama. Esses são aqueles que sacralizam as coisas e esquecem do chamado de Deus de cultivar. Mas tem o oposto, são aqueles que gostam de colocar cimento em qualquer coisa. Bota um asfalto aí, capricha e pavimenta o jardim. E essa é a ideia de você não cultivar aquilo que Deus colocou. O que o jardineiro faz? Que é tão simples, mas tão bonito. Ele pega o que tem e ele desenvolve. Ele não deixa como está, senão ele não é jardineiro. O jardineiro tem que trabalhar o que Deus colocou na sua mão. E é por isso que fica bonito. Porque ele cultiva e desenvolve o que a planta é capaz de ser. Essa é a ideia do trabalho que Deus nos deu. Agora, à medida que eu falo dessas coisas, eu sei que alguns de vocês vão dizer assim, pastor, mas tem gente que faz coisa que eu não sei nem se vale a pena fazer. Não sei se vale a pena fazer. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre fazer o que é bom. A gente lê o texto de Efésios 4, 28. E Efésios 4, 28, na tradução da NVI não fica tão claro, porque a NVI fala assim, fazendo com as próprias mãos o que é útil. A palavra traduzida por útil é melhor entendida do jeito que a Almeida atualizada traduz, o que é bom, aquilo que é honroso. É a ideia de perfeição moral, aquilo que por natureza é bom porque serve as pessoas. Essa é a ideia. Não é simplesmente o seu valor utilitário, mas aquilo que produz bem ao próximo, tá?
E é claro que se produz bem ao próximo, então ele é bom, porque pode ser medido pelo grau de utilidade comunitária. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, veja o que eu gostaria que você compreendesse para que não houvesse confusão. Quando Efésios 4:28 fala assim, fazendo o que é útil às próprias mãos. Útil é proporcional ao seu conceito de utilidade. E eu não queria que você pensasse assim. A ideia não é de utilidade para você, é de utilidade para o outro. Isso é o que faz algo ser bom. Bom no sentido de que promove o bem-estar do próximo. Por que eu quero dizer isso? Porque isso deveria fazer a gente ponderar sobre o que a gente faz. É lícito, se você está questionando o que você está fazendo hoje em dia, a sua profissão, sua posição na empresa, é lícito questionar. E tem algumas pessoas que não estão nem trabalhando de maneira remunerada. Ontem mesmo eu estava falando sobre esse assunto num outro local em São Paulo, e a última pergunta que a gente recebeu foi de uma dona de casa que diz assim, olha, tem gente que questiona eu ficar em casa. E aí eu tive que dizer para ela que o questionamento dela é compreensível, mas não é bom. Por quê? Porque o trabalho é bom baseado em quão útil ele é para os outros. Se como dona de casa você faz o que é útil aos outros, então é bom, é muito bom. É assim que a gente mede trabalho. Portanto, é lícito questionarmos a permanência em um emprego se há pouca ou nenhuma utilidade comum. Trabalho é medido pelo serviço que presta. Inclusive, Efésios 4:28 fala assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. A ideia é, trabalho é bom quando ele é usado para servir outros. E eu queria falar disso, porque eu acho que essa é uma área que a gente tem esquecido. Sabe o que você fala segunda de manhã, quando você vai se despedir do seu marido, da sua esposa, ou dos seus filhos? Você fala, estou indo para o serviço. Mas às vezes você fala isso de boca para fora. Você já pensou na implicação do que você está falando? Se você lembrasse que o seu trabalho é um serviço, você não iria carrancudo. Mas você esquece o que serviço significa. É uma boa palavra. Eu acho fantástico que você chame o trabalho de serviço. Mas o seu espírito parece não combinar com as suas frases. Se você vai para o serviço, então você vai servir. E quem vai servir tem que ir desprendido e com desejo de suprir as necessidades do próximo. Trabalho é serviço, está certo. Você vai para o serviço, está certo. Mas isso tem que mudar a maneira de você encarar o trabalho. Inclusive, Martinho Lutero tinha uma imagem muito legal. Ele dizia que nós somos como máscaras de Deus no serviço do próximo. Quando Deus quer servir alguém, o que Ele faz? Ele usa você. É por isso que hoje de manhã, quando você levantou, tinha um pãozinho lá, que alguém acordou muito cedo para fazer. E alguém, antes disso, colheu o trigo. E a roupa que você colocou, alguém gastou tempo, não só desenhando, mas produzindo. E aquela torneira que você ligou para escovar o dente, alguém gastou tempo pensando aquilo. Outra pessoa colocou aquilo no seu banheiro. E tudo que você usufrui é fruto de quem serve e de quem presta serviço útil à comunidade em redor. E isso, Lutero dizia, são como máscaras de Deus. Deus quer servir você, então Ele não aparece diretamente. Ele coloca você como se fosse máscara. Parece você servindo, mas quem está cuidando de você é o próprio Deus. É o próprio Deus. Isso dá outra ótica para o nosso trabalho. Um senso de propósito. Eu queria que você ouvisse essa mensagem nessa manhã e ponderasse sobre a sua murmuração. E eu ponderasse sobre a minha murmuração. E as nossas reclamações de trabalho. Por quê? Porque se a gente tivesse uma visão macro do que é trabalho, de como o trabalho se encaixa no reino de Deus, eu acho que isso mudaria a nossa atitude. Isso mudaria o nosso espírito na segunda pela manhã. Ao invés de dizer, Senhor, obrigado porque hoje é sexta, a gente poderia dizer, Senhor, obrigado porque hoje é segunda. Na próxima mensagem a gente vai ponderar sobre as dificuldades do trabalho. E eu não estou menosprezando essas dificuldades hoje. Estou apenas dizendo que a gente se deixou manchar de tal forma que trabalho passou a ser visto apenas negativamente, apenas pessimisticamente. Último slide antes de eu terminar. Eu queria falar sobre isso porque isso está no início da história de trabalho. Eu queria falar sobre o lugar de descanso, porque isso aí é precioso para muitos de nós.
Presta atenção, o texto que a gente leu no começo, Gênesis 2, 1-3, fala que depois que Deus criou, em 6 dias, no 7º ele descansou. Mas ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Então por que ele descansou? Exatamente porque nós precisamos imitá-lo, inclusive no descanso. Deus não precisa do descanso. O 7º dia não foi criado para Deus. Deus não fica de língua de fora. Ele não fica estressado com olheira. Deus não tem essas limitações como nós temos. Por isso que Jesus vai dizer que o sábado foi feito para o homem. Portanto, se Deus cria o descanso e diz que nós temos que refleti-lo no descanso, então eu acho que isso diz respeito a algo muito sério com respeito ao trabalho. E eu quero terminar com isso, que é a tirania do tempo. Se você é como eu, e aqui eu tenho que confessar a minha fraqueza, meus pecados, você e eu sempre reclamamos da falta de tempo. Sempre nos sentimos atrás do que temos que fazer. Parece que o tempo é sempre contra nós. A gente mal pensa em servir. Eu falei de serviço, tudo muito bonito, mas sabe por que não dá para servir, pastor? Estou tentando sobreviver. Talvez você não tenha coragem de dizer isso, mas no fundo é o que eu e você sentimos quando você está com a corda no pescoço. Estou tentando só dar conta das coisas. Porque todos nós parece que perdemos nessa tirania do tempo. Inclusive, não é curioso que a gente reclama daquilo que Deus fez igual para todo mundo? Deus deu 24 horas para todo mundo, igualmente. Não favoreceu a nenhum mais do que outro. Todo mundo se sente insatisfeito com essas míseras 24 horas por dia. Que coisa, não? Olha como nós estamos estragados lá dentro. Olha como você olha para trabalho pecaminosamente. Não é só sem pensar em Deus, não. É consequentemente com pecado no coração. Olha como eu também. Nós falhamos nessa questão do tempo. Se nós perdemos sempre nessa briga do tempo, eu gostaria de terminar falando do porquê Deus colocou o 7º dia. E vai ser bem breve. Vai ser apenas para você começar a ponderar sobre isso. Quero que você lembre que descanso serve para 2 coisas. Primeiro é um teste de confiança. O que eu quero dizer com isso? É porque você e eu, todas as vezes que nós chegamos em casa, nós ponderamos sobre se a gente faz trabalho em casa ou não, porque a gente não confia que no dia seguinte a gente vai produzir o suficiente. Então a gente tem medo. Toda vez que a gente deita e demora para dormir, porque a sua cabeça está assim, ó, girando a 1000, é porque você perdeu na tirania do tempo. É porque você e eu ainda não temos descansado completamente. Você e eu temos perdido na batalha contra a ansiedade. Quando Deus fala para trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Quando você tem uma jornada de trabalho e depois você chega em casa e diz, agora é hora, não do meu trabalho, mas da minha família. Então Deus está testando a sua confiança. Presta atenção. Tem gente que entende o descanso de maneira muito errada. Que alguns de vocês estão ouvindo e falando, é isso aí mesmo. Fala mesmo, pastor. Tem gente que trabalha muito em casa. Tem que chegar em casa e tem que relaxar. Não, tem que chegar em casa e tem que servir. De outro jeito. Sabia que descanso não é ociosidade? Isso é o que a gente criou. Para nós descanso é sem sapato, pé na mesinha, encostado no sofá, controle remoto na mão. Nada disso. Jesus, no dia de descanso, procurava socorrer ao necessitado. Dia de descanso era descanso do peso do labor, mas não de servir. Você tem que vir para casa disposto a servir outro, não o seu patrão, não a sua empresa, não os seus projetos, outros. É um teste de confiança. Eu quero ver se você e eu passamos nesse teste. E por último, é um teste de priorização, de como estão nossas prioridades. Eu quero terminar com a história de Marta e Maria. Por quê? Porque às vezes a gente entende essa história de maneira errada. Se você é uma mulher que cuida bem da sua casa, atenção, você é capaz de olhar para Maria e dizer assim, gente, mas tem a dó da Maria também, né? Ou melhor, tem a dó da Marta, né? Maria folgada. Marta está lá trabalhando, e a Maria está lá fazendo seminário. Está fazendo seminário, está ouvindo aula com Jesus, né? Está fazendo seminário, está lá aos pés de Jesus, ouvindo a história, tá? Coisa boa. E a Marta está lá trabalhando.
Só que tem algo a mais que a gente não está enxergando. O texto não está dizendo que Marta está fazendo algo errado. O texto só está dizendo que isso está tornando ela angustiada. Se você abrir em Lucas capítulo 10, que é a passagem, no meio do texto, veja só, Lucas 10, no meio do texto, verso 40 fala assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Essa palavra ocupada pode ser traduzida por angustiada, preocupada. Isso estava consumindo ela. Marta não estava fazendo algo ruim, mas quando Jesus a exorta, ele fala assim: Maria escolheu a melhor parte. O que Jesus está dizendo para Marta? Está dizendo assim: Marta, você está trabalhando tanto que você está esquecendo do principal. Você deveria trabalhar pensando no descanso. E eu não estou falando de descanso daquele jeito no sofá. Eu estou falando de descanso no sentido de aproximar-se do Senhor Deus. Você teria que viver a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta e o seu sábado pensando no domingo. Ah, que dia gostoso. Eu vou descansar. Eu vou me aproximar mais do meu Senhor. E vou me alimentar para que segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado seguintes eu tenha a mesma expectativa de pensar no descanso. É um teste de prioridades. Se você é como eu e nós temos trabalhado tanto que às vezes a gente perde de parar no tempo e pensar nas coisas mais importantes, no amor a Deus sobre todas as coisas e no próximo. Então você e eu temos falhado no teste das prioridades. O trabalho é muito bom, mas só é bom quando ele é acompanhado de descanso. E eu quero orar para que eu e você não falhemos nisso mais do que a gente já tem falhado. Senhor, todos nós aqui temos trabalho e alguns de nós trabalhamos muito, eu sei. E trabalhar muito, Senhor, não é necessariamente pecaminoso. Alguns de nós têm olhado para o trabalho de maneira tão errônea, têm visto o trabalho como sendo uma maldição, têm se sentido desgastado e frustrado com a sua semana. Senhor, isso é ruim, porque ao fazermos isso nós refletimos as expectativas dos homens sem Deus. Se essa é a nossa expectativa, se temos murmurado continuamente, então nós temos perdido de vista a bondade de trabalhar. Perdoa-nos nisso. Mas talvez alguns de nós gostem tanto de trabalho, que têm se esquecido de descansar. Não no sentido de não fazer nada, de ociosidade, mas de nos aproximarmos de Ti, de gastarmos tempo contigo. Senhor, esse é meu pecado também. Imagino que seja dos meus irmãos. Por isso, perdoa-nos. Perdoa-nos. E renova a nossa perspectiva de trabalho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.